Olá, nono ano, vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa e agora corrigindo as páginas 238 a 240. Vamos juntos? Bom, começando aqui com a leitura desse texto, muito interessante, tá? O que você descobriu sobre o comportamento dos brasileiros estudando nossos motoristas? Vamos lá? Que nosso comportamento terrível no trânsito é resultado da incapacidade de sermos uma sociedade igualitária, de instituirmos a igualdade como um guia para a nossa conduta. Nosso trânsito reproduz valores de uma sociedade que sequer é republicana e moderna, mas ainda está atrelada a um passado aristocrático, em que alguns podiam mais do que muitos, como ocorre até hoje. Em casa, nós somos ensinados que somos únicos, especiais. Aprendemos que nossas vontades sempre podem ser atendidas, não é verdade? Daí, a pessoa chega na rua e não consegue entender aquele espaço onde todos são juridicamente iguais. Ir para a rua no Brasil ainda é um ato dramático, porque significa abandonar a teia de laços sociais onde todos se conhecem e ir para um espaço onde ninguém é de ninguém. E o trânsito é o lado mais negativo desse mundo na rua. É doentio, desumano e vergonhoso notar que 40 mil pessoas morrem por ano no trânsito de um país que se acredita cordial, hospitaleiro e carnavalesco. No Brasil, você se sente superior ao pedestre porque tem um carro, ou superior a outro motorista porque tem um carro mais moderno ou mais caro. Que triste, né? Vamos lá então ver o próximo texto? Você fez o diagnóstico dos nossos problemas no trânsito, mas você também aponta soluções? A solução é falar mais em igualdade, discuti-la, ensinar igualdade. Nosso lema sempre foi: os incomodados é que se mudem. Precisamos mudar isso. Não é só uma questão de fazer novas leis, de multar e reprimir. A gente tem que preparar a sociedade para internalizar as normas no seu comportamento. Temos aqui revista Trip, uol.com.br, né? Temos aqui o Dia de Acesso, que é a nossa referência bibliográfica. Então vamos lá para as nossas perguntinhas relacionadas a esse editorial e esse artigo de opinião. Bom, temos aqui o quadrinho abaixo, representa muito bem um dos argumentos apresentados por Da Mata para justificar o comportamento egoísta que muitas pessoas assumem não só no trânsito, mas em qualquer espaço, onde todos são juridicamente iguais, todos temos os mesmos direitos. Leia-o atentamente, em seguida transcreva o trecho em que essa opinião é dita. Vamos aqui identificar qual a representação dessa ideia defendida por Da Mata, dizendo que o nosso comportamento é egoísta, tá, gente? Vamos lá. Olha aqui, vamos observar a linguagem não verbal primeiro e depois a verbal. Olha as imagens. Primeiro passo, nessa imagem temos um diálogo entre duas mulheres tomando um chazinho, né, um cafezinho. E aí, uma pergunta. Uma diz: nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Hoje é um adolescente muito bem criado. Queria muito conhecê-lo, disse a amiga. Ele está bem atrás de você. Olha, esse amigo aqui, gente, esse adolescente, como ficou bem criado, virou um monstro, né? Ele nunca recebeu um não, ele nunca teve limites. Sempre foi o centro das atenções. E aí acabou gerando o quê? Um monstro, né? Alguém sem limites, alguém que não respeita o outro. Bom, então, trazendo a mesma ideia, né, defendida aqui pela tese de Da Mata, justificando esse comportamento egoísta, qual foi o trecho lá do texto que nós lemos anteriormente que justifica essa imagem, essa ilustração aqui? Em casa, nós somos ensinados que somos únicos, especiais. Aprendemos que nossas vontades sempre podem ser atendidas. Esse trecho aqui, gente, justifica essa visão, tá? De que somos ensinados a sermos únicos, especiais, esquecemos que nós temos direitos e os outros também apresentam direitos e que devemos respeitá-los, tá? Nós não somos únicos, somos pessoas que apresentam direitos e deveres iguais, ok?
Bom, então vamos lá para a letra B. No editorial Intolerância é Ignorância, o autor defende a diversidade, isto é, a opinião de que todos são diferentes. Sim. Já na entrevista acima, o antropólogo Roberto da Mata defende a igualdade entre as pessoas. Essas opiniões são opostas? Explique. Não, não são opostas. O da Mata diz, gente, sobre uma igualdade jurídica. Ele fala sobre a igualdade jurídica, tá? E todos têm os mesmos direitos, como eu acabei de mencionar para vocês. E o editorial, por sua vez, trata da questão da intolerância às diferenças. Intolerância às diferenças, ou seja, ele defende que todas as pessoas devem ser respeitadas, tá? Assim, os dois textos têm opiniões convergentes, tá? E não opostas, ok? Então, anotem aí. Essa aqui foi a página 239, né? Agora 240. Olha que legal essa leitura. A intolerância, como vimos no editorial de Paulo Lima, não tem qualquer justificativa. Nenhum motivo é suficiente para levar uma pessoa a discriminar outra, ou mesmo agredi-la por causa das diferenças. No entanto, a intolerância, como ele mesmo afirma, está no meio de nós. Pensando nisso, reflita sobre o cartoon abaixo e responda às questões propostas. Observe como é possível argumentar sem utilizar sequer uma palavra. Olha como o argumento ele é construído a partir dessa imagem, dessa linguagem não verbal. Observem e tentem entender quais são os argumentos que ele expõe, né? Como ele consegue argumentar só através dessa imagem. Vocês já observaram? Vocês conseguiram entender a proposta desse autor? E aí? Bom, vamos para a pergunta? Qual é a principal opinião defendida pelo autor desse quadrinho? Queridos, nesse quadrinho nós temos um senhor e a sua sombra, né? Um senhor bem vestido e a sua sombra. Aqui nós temos a sombra e um menino. Vocês repararam que houve uma diferença aqui? Ao invés da sombra estar sendo refletida, o que é refletido aqui, na verdade, é a própria sombra do menino. O que aparece, o que está em evidência, é a sombra do menino e não o menino em si. O menino está aqui jogadinho no canto, sentado no canto da parede. E o que está sendo mostrado, evidenciado, é apenas a sombra dele. Ou seja, ele não é visto, tá? Aqui quis demonstrar que as pessoas não o observam, não o veem, passam por ele, mas não o enxergam, não o alcançam. Então, é uma crítica, é uma defesa de um argumento através de uma simples imagem, mostrando essas diferenças, né? Essa diferença que acontece, que é vista, infelizmente, nos dias de hoje, né? Que é desmerecida. Aqui temos um senhor que é visto e aqui é a sua sombra, e aqui é apenas a sombra do menino. Então é muito triste, né? Qual é a principal opinião defendida pelo autor desse quadrinho? Vamos colocar uma sugestão aqui para vocês. O autor defende a opinião de que os meninos de rua não são vistos pela sociedade, ok? Vocês podem colocar uma outra resposta, não há problemas. B. Como essa opinião pode ser identificada no quadrinho? Bom, pode ser identificada no quadrinho pela imagem do menino, que na verdade é uma sombra. Na entrevista, Roberto da Mata defende a posição de que, para termos um trânsito melhor, devemos ensinar e praticar a igualdade. Esse posicionamento seria útil também para termos uma sociedade mais justa, sem excluídos? Discuta com seus colegas e com o professor e anote as suas conclusões. Tá? Vocês acreditam que esse posicionamento de ensinar e praticar a igualdade, tá, seria útil também para termos uma sociedade mais justa, sem excluídos? Acreditamos que sim, né? Se há igualdade em relação a deveres e em relação a direitos, então será há respeito entre as pessoas, haverá respeito entre as pessoas, né? Tanto na sociedade como um todo, né? Nós olharíamos essas pessoas aqui como iguais e não como um menino de rua, tá? Que não é atendido, que não é observado, que não é visto, que não é atendido
em oposição a um homem, né, que está aqui passando bem vestido. Então não haveria essa exclusão se houvesse a igualdade, não é verdade? Então vocês podem formular aqui uma ideia referente a tudo que nós já lemos, criarem as respostas de vocês, tá? De uma maneira organizada, criando essa ideia aqui com argumentos, tá? Que possam fundamentar aquilo que vocês defendem, ok? Então é isso, amores. Vamos ficando por aqui. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijão. Fiquem com Deus.